Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independentemente do horário que você esteja assistindo, o importante é prestar atenção no que vai ser dito aqui. Nós vamos tratar hoje dos princípios que regem as ações penais. Nós temos princípios gerais, isto é, eles são comuns a qualquer espécie de ação penal, seja ela pública ou privada, e temos princípios específicos, ou seja, alguns são aplicáveis apenas às ações penais públicas e outros pertencem apenas às ações penais privadas. Então vamos falar primeiro dos princípios gerais. O primeiro dos princípios gerais é o princípio da inércia da jurisdição. Isto é, a jurisdição deve ser provocada. Vocês já aprenderam que jurisdição significa dizer o direito, e a jurisdição fica nas mãos de um juiz de direito. No entanto, o juiz de direito não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado. Isto é, o autor da ação penal, através de uma denúncia ou de uma queixa, ele vai provocar a ação do Estado, narrando ao juiz um fato criminoso, e pedindo ao juiz que diga o direito ao final. Obviamente, após garantidas o contraditório, a ampla defesa, o juiz, ao final, vai dar o provimento jurisdicional. Mas sempre esse provimento jurisdicional pressupõe provocação. Se o juiz não for provocado, ele não poderá agir, por mais grave que seja o delito, tá certo? Portanto, primeiro princípio geral da ação penal, princípio da inércia da jurisdição. O juiz não pode agir de ofício. Nós tivemos, num passado já distante, o procedimento judicialiforme. Se vocês encontrarem isso aí na doutrina, essa expressão, saibam que isso significa que, nesse passado já distante que eu me referi, o juiz poderia iniciar de ofício um processo penal no caso das contravenções penais. Isso, no entanto, não foi recepcionado pela Constituição Federal e isso já caiu por terra, apesar de ainda estar expresso no Código de Processo Penal, não tem a menor aplicabilidade, tá certo? Segundo princípio geral das ações penais, é o chamado ne bis in idem processual. Significa que o indivíduo não pode ser processado criminalmente duas vezes pelo mesmo fato delituoso. Prestem atenção. O indivíduo não pode ser processado criminalmente duas vezes pelo mesmo fato delituoso. E isso não está escrito na nossa Constituição Federal. A conclusão que nós tiramos sobre a existência desse princípio no nosso ordenamento vem do devido processo legal, que esse sim está estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Entretanto, a Convenção Americana de Direitos Humanos, isto é, o Pacto de São José da Costa Rica, estabelece expressamente esse princípio lá no artigo 8º, parágrafo 4º, tá certo? Então, busque a sua Convenção Americana de Direitos Humanos, decreto 678, artigo 8º, parágrafo 4º, que vocês vão encontrar esse princípio expresso lá. Como o Brasil é signatário desse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, esse princípio, obviamente, então, está incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Outra coisa que nós devemos dizer sobre mesmo fato delituoso, talvez vocês podem pensar o seguinte, esses exemplos de cinema, né? Já foi tema de filme, salvo engano, Risco Duplo. Lembra desse filme? Em que uma pessoa cumpriu pena por ter matado alguém, salvo engano, envolvia uma questão relacionada a seguro, a mulher mandou matar o marido ou vice-versa, né? Teria mandado matar, e na verdade, no final ficou comprovado que a pessoa era inocente daquele delito, e aí surgiu a ideia mirabolante de cometer efetivamente o crime, já que a pena teria sido paga
antecipadamente. Isso seria possível no nosso ordenamento jurídico? Trocando em miúdos, se uma pessoa for condenada por um crime que não cometeu, cumpriu a pena, após cumprida a pena, ela teria o direito, entre aspas, de efetivamente cometer o crime e aí não ter que responder, porque já teria respondido pelo crime anteriormente? A resposta só pode ser não, porque quando nós dissemos mesmo fato delituoso, a questão já se encerra por aí, não é verdade? O indivíduo não pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. No exemplo que eu dei e no exemplo do filme mencionado, nós não temos o mesmo fato delituoso, o fato é outro. Portanto, essa pessoa, caso fizesse essa loucura, seria efetivamente processada e talvez condenada pelo novo fato delituoso. Tá ok? Próximo princípio, princípio da intranscendência. Significa dizer que a ação penal não pode recair sobre terceiras pessoas, não é verdade? Da mesma forma que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, é natural concluir que a ação penal também não pode recair sobre pessoa diversa do suposto autor do delito. Ou seja, por uma conclusão, por uma extensão do princípio da intranscendência da pena, nós devemos concluir que a ação penal, que é um pressuposto para a aplicação da pena, o devido processo legal é pressuposto para que alguém seja apenado, a ação penal, obviamente, também não pode recair sobre terceiras pessoas, não é verdade? A denúncia ou a queixa só podem ser oferecidas contra o suposto autor do delito, e a ação penal não pode recair sobre seus parentes, sobre seus conhecidos, sobre amigos, etc. Então, esse é o princípio da intranscendência, que é um corolário do princípio da intranscendência da pena. Repito, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. São esses os princípios gerais da ação penal. Se vocês procurarem na doutrina, vocês vão encontrar outros também, mas os principais que eu quis reunir aqui para passar para vocês são esses. No próximo vídeo nós vamos tratar dos princípios específicos da ação penal pública e depois dos princípios específicos da ação penal privada. Até lá!